Bom, pessoal, retornando aqui, temos aqui duas portarias do Ministério da Saúde que são importantes, até porque essas duas aqui constavam literalmente no edital de vocês da Defensoria de São Paulo até o 7º concurso, tá? Então temos aqui Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas, PEAD, que ele trata assim de uma forma bem específica sobre os CAPs. E nós temos a portaria do Ministério da Saúde 130 de 2012 que fala especificamente sobre o CAPS AD3. É essa portaria que traz aí, né, uma redefinição sobre como funciona o CAPS AD3. E até por conta do perfil das pessoas que a gente atende na Defensoria, o CAPS AD ele é muito importante. Né? São muitas questões relacionadas a um uso problemático de entorpecentes e álcool também, que nós temos, envolvem aí acolhimentos, até destituições do poder familiar. Então, a primeira portaria trata sobre algumas questões, né? Dentre elas, a necessidade de ampliar o acesso ao tratamento, tem que ter mais unidades para que esteja de forma capilarizada na cidade. Né? Quando eu falo de forma capilarizada, eu digo, você não pode ter os equipamentos só no centro da cidade, você tem que estar espalhado, porque você tem que estar próximo de onde as pessoas vão acessar. Diversificar as ações, não pode ser só uma estratégia que você vai ter, você tem que ter várias estratégias diferentes. Inclusive isso me leva a outra coisa que eu vou ver aí mais pra frente, que é a necessidade de adequação do tratamento ao usuário do serviço público e não o contrário. Então o usuário do serviço público tem uma demanda. É o CAPS que vai ter que adequar a forma de dar a atenção para aquela pessoa em específico e não aquela pessoa que vai ter que se adequar. Às vezes ela tem uma rotina que é totalmente diferente, seja por conta do trabalho, seja por conta da necessidade de criar os seus filhos, seus familiares, ou por conta da desorganização própria em razão da sua questão psiquiátrica e por conta do uso de entorpecentes. Se o equipamento fosse muito rígido e a pessoa tivesse que se adequar ao equipamento, provavelmente você ia ter um grande número de pessoas fugindo e baixa adesão. Então é pelo contrário, como eu falei, os agentes do CAPS têm que ir até às vezes à casa da pessoa, para conhecer a realidade dela, para saber o que acontece, por que a pessoa age de uma forma A, B ou C, e por conta disso ter a ação mais adequada para o seu caso. Redução de danos. Esse aqui é um princípio muito importante quando a gente fala de CAPS, é um princípio muito importante quando a gente fala, na verdade, de toda a RAPS e que acabou sofrendo aí um pouco com as políticas recentes. Por que redução de danos? Bom, lembra quando a gente falou de saúde, do SUS, que eu falei para vocês que o mais importante não é remediar, mas prevenir? E que existe uma série de outras questões que não são propriamente de saúde, pelo menos na primeira análise, mas que são muito importantes para elevar o nível de saúde. Então, sempre que a gente vai falando de saúde, a ideia é essa, é elevar o nível, elevar a qualidade de vida. É para isso que serve o SUS, para isso que serve a saúde. Não necessariamente para acabar com qualquer questão que atormenta a sua vida. Então, quando a gente fala aqui, redução de danos, vamos tentar trazer a melhor qualidade possível de vida para você, ainda que eventualmente isso não termine. Por isso que o importante aqui é a redução de danos e não necessariamente a erradicação. Então vamos supor, a pessoa que faz um uso problemático de entorpecentes, ela faz um uso, sei lá, 20 pedras de crack por dia. Ainda que isso seja muito questionável, né? Qual que é o tamanho da pedra, coisa e tal, mas enfim. O cara faz uso de 20 pedras por dia. Ele não vai, de um dia para o outro, parar de usar o crack. Isso não existe, tá? Há uma dependência químico e psíquica que faz com que ele use aquilo. Então, a tendência é que haja uma diminuição gradual no uso desse entorpecente. Ou seja, os agentes de saúde sabem que esse fulano vai continuar fazendo uso de entorpecentes enquanto ele estiver no tratamento. E isso é bom para a sua saúde do que simplesmente terminar de uma hora para outra, entrar em crise de abstinência, sofrer por conta disso e no dia seguinte voltar para a mesma realidade, bater aquele choque e fazer o uso tudo de novo. Né? Então a redução de danos é pensar em melhorar a qualidade de vida, ainda que não tenha como fator primário a erradicação, do que pensar dessa forma. Interseccionalidade e enfrentamento dos estigmas. Então eu ia começar a falar para vocês agora do estigma que a pessoa tem relacionada aos equipamentos públicos.
e eu quero contar para vocês a realidade aqui da cidade de São Paulo. Bom, vocês devem saber, talvez o pessoal dos outros estados, outras cidades não, mas a gente teve aqui na cidade de São Paulo, há tempos atrás, uma forma sistemática de colocação de pessoas que faziam um uso problemático de entorpecentes dentro de algumas ambulâncias e levá-los para internações compulsórias, tá? Isso aí aconteceu muito lá nos anos de 2010, por aí. Era algo muito frequente. Inclusive, aparecia muito na televisão como algo positivo, ia-se na região da Cracolândia, aqui do centro de São Paulo, e passava-se colocando as pessoas dentro de ambulâncias e mandando elas para internações compulsórias. Isso, além de ser algo violador do próprio direito de autonomia, de livre escolha, enfim, 300 mil coisas aí, não solucionava o problema, porque a pessoa ia para um local onde ela ficava isolada, ficava sem entorpecente, abstinência, pronto. Aí ela saía. Ela ia para onde? Para a rua de novo, porque não tem ninguém por ela. Então, no que ela voltava para a rua, ela ia para onde? Para onde ela morava. E onde ela morava? No centro da cidade, que é próxima da Cracolândia. E aí ele sente a vontade, porque é bom usar droga. Porra, se não fosse bom usar droga, as pessoas não procurariam, né? É que nem o ratinho que vai lá e a cada vez que ele bebe a aguinha lá, ele tem um estímulo. Né? Por que ele vai lá e ele até se mata de tanto? Porque é um estímulo positivo. Então a droga, ela é positiva, ela traz benefícios, ela traz prazer para o nosso corpo, né? Ela é algo que a gente quer cada vez mais. Assim como é o álcool, assim como é o café, assim como é o chocolate, assim como são comidas gordurosas, né? A gente tem vontade de ir mais, ainda sabendo que comer comida gordurosa é ruim. Ainda sabendo que comer 2 Big Macs de uma vez só vai te fazer mal. Ainda sabendo que o Whopper triplo, né, com bacon e cheddar vai te fazer mal, você vai atrás, você quer comer, porque vai te trazer um prazer. E aí você vai lá e cai tudo de novo, e aí a recaída ela é total. Então ele também não é uma forma que traz benefícios duradouros. Quando veio a prefeitura do Fernando Haddad, que tinha na época, salvo o melhor juízo aí, acho que era na Secretaria de Saúde, não sei, mas era a filha do Michel Temer, que é uma pessoa muito bacana, Luciana Temer. Ela que introduziu aqui um programa chamado de Braços Abertos. Né? E no que consistia esse programa? Consistia na mudança drástica de posicionamento do Estado em relação aos usuários de entorpecentes, principalmente na região da Cracolândia, de não mais colocá-los em instituições totais, contra a sua vontade, mas de fazer o Estado se aproximar de forma presente na oferta da garantia de direitos. Então, a Guarda Civil Metropolitana iria continuar lá perto, mas por outro lado, setores da saúde iriam também estar por ali, setores de assistência social também estariam por ali, caso eles precisassem de algum apoio. Quando eu falo saúde, os CAPs iriam também estar com alguns representantes ali presentes. Alguns incentivos seriam dados às pessoas que reduzissem o uso de entorpecente naquela região e se destinassem a algum tipo de atividade. Então, criaram-se alguns hotéis dentro ali da região, onde se contrataram pessoas da região da Cracolândia e desde que elas comprovassem, sei lá como, que estavam reduzindo a utilização do crack, elas iam ter a possibilidade de trabalhar lá. Com isso você ganha dignidade, você ganha salário, você ganha reconhecimento e por aí você acaba saindo dessa situação de miserabilidade, né? É muito fácil você virar e falar assim, lá é zumbi, né? Equipara o usuário de entorpecente a zumbi, porque você animaliza a pessoa. Lembra não sei se vocês viram aquele capítulo do Black Mirror, das baratas, né? O que é a barata? É a despersonificação, é a coisificação, animalização de alguém que você vê como inimigo, como alguém que você não quer por perto. Então você chama de zumbi, porque a pessoa está numa situação tão degradante. Só que ao invés de você ir lá e dar a mão para a pessoa, você estigmatiza mais ainda para afastá-lo. Esse programa não, tentou resgatar a dignidade para que a pessoa tivesse, portanto, condições de falar, opa, acho que dá para sair dessa condição aqui. Tem um documentário também feito pela Débora Diniz, que retrata exatamente este momento do programa de Braços Abertos. O nome é Hotel Laíde.
tá? Ela retrata um hotel que era gerenciado por uma moça trans, uma moça inclusive que tinha uma deficiência na perna, salvo engano, e que ela fazia uso de crack, mas tinha melhorado muito o seu uso por conta desse programa, e que ela dava moradia para as pessoas que estavam ali, que também se comprometessem a reduzir o uso de crack, e com isso é uma questão de corrente do bem, né? Um vai puxando a mão do outro, por aí vai. E para que isso pudesse funcionar, no começo a barreira foi muito grande dos estigmas, porque imagina só, você é alguém que mora numa região dessas, faz um uso de entorpecente, está no meio da criminalidade, porque assim como a prostituição não é criminalizada. O uso de entorpecentes, não gera cadeia, né? Mas o entorno que gira sobre isso daí é criminal, é criminoso. Então há uma estigmatização muito forte em todo mundo que participa disso daí. E aí o Estado aparece de repente e fala, olha, a gente está aqui para fazer o bem. Aqui, ó, com esse discurso. Né? Fazer o bem para quem? Vou fugir. Chega qualquer agente do Estado, você foge. Porque você sabe que vai dar merda. Então, para começar a romper com esses preconceitos do usuário em relação ao serviço público, também gasta tempo, gasta esforço. Ainda mais quando acaba o governo Haddad, vem o governo Dória e faz a mesma porcaria que estavam fazendo antes. Vocês lembram qual é o nome da operação do Dória? Cidade Limpa, né? Limpa de quê? Quem é a sujeira? A sujeira são as pessoas. É que nem a guerra às drogas, não se faz guerra contra coisas, mas contra pessoas. Então se coisifica, se desumaniza as pessoas para poder fazer o que você bem quiser entender. Mas mesmo a política do Dória não durou muito tempo. Porque acho que durou o quê? Um mês? Não, mas parece que acho que deu algum... Acho que falar assim, Dória, não tá rolando, né? Já tentamos isso antes. Porque ele vai lá, faz a jogada de marketing, né? Ganha ali a popularidade, depois, se não tem mais, o pessoal não fala mais sobre o assunto, a popularidade que precisava ele já ganhou. E aí vem lá o Dória e rompe com tudo. Então, aquela pessoa que já estava um pouco mais confiante no poder público como alguém que vai ajudar, de repente toma na cabeça de novo. Então, como que você vai romper o estigma em acessar o poder público se há uma atuação paranoica, esquizofrênica, sei lá, em que você não sabe o que vai ser feito? Então, essa questão de estigmas ela é dupla. Eficácia comprovada. Olha que interessante isso daqui. Não pode ser testado formas experimentais de tratamento com as pessoas, nem formas de charlatanismo, como, por exemplo, promessas de cura por meio de religião. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for analisar as comunidades terapêuticas. Diversificar ações, considerando diversos fatores que levam ao adoecimento. Consideração, aliás, né, não indo para muito longe, mas o exemplo meu real. Essa semana mesmo, perto da defensoria, onde eu trabalho, tem uma grande igreja universal. E tinha um grande pôster na frente dessa igreja universal falando sobre ansiedade. E aí falando assim, venha para cá que nós vamos fazer uma reza especial para afastar, sei lá, os espíritos, os demônios que tratam da ansiedade, alguma questão do tipo aí. Expansão dos CAPs, principalmente os temáticos, leito em hospitais gerais. Né? Por que isso aqui é importante? Porque você tira a ideia de que existam hospitais especializados para cuidar de gente louca. Então não é para ficar em estabelecimentos para pessoas com deficiências, não, é para deixar em hospitais gerais. Assim como a pessoa que tem um problema no joelho e precisa ficar internado para fazer a cirurgia, a pessoa que tem um problema psiquiátrico e está em surto precisa ficar no hospital geral. Consultórios de rua, atenção domiciliar, centros de convivência. Prioridade de tratamento de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco. E aí aqui especificando sobre o CAPS AD3, serviço aberto, sem agendamento prévio, na lógica do território, tem que estar na comunidade onde as pessoas moram, os setores mais vulneráveis. Abrigamento noturno limitado a 14 dias no período de 30, salvo encaminhamento à unidade de acolhimento. Projeto terapêutico singular, é necessário que as pessoas que acompanham ele façam um projeto de como que vai se desenvolver, até para que possa saber quando que a pessoa vai receber alta e poder saber se está avançando, se está progredindo. Interdisciplinaridade, espaços coletivos, profissionais de referência para cada usuário, adequar a oferta do serviço de necessidades dos usuários, cuidado às famílias dos usuários, redução de danos, apoio matricial. Vou falar sobre matricialidade quando a gente fala sobre assistência social.
dispensação de medicação, né? Lá mesmo já oferta. Então não é que eles vão indicar o medicamento e depois você vai ter que ir na UBS ou na farmácia popular, não, ali mesmo eles já fazem. Psicoterapia em grupo e individual, visitas domiciliares, resgate e construção da autonomia. Isso é algo muito marcante tanto na saúde quanto na assistência social. Não é para tornar a pessoa dependente, é para você conceder o mínimo necessário para que ela resgate a autonomia e possa, portanto, andar com as próprias pernas. Inclusão escolar e no trabalho, se o caso. Autocuidado, fornecimento de refeições. Olha que bacana. Muito bem, vamos entrar então agora efetivamente na lei da reforma psiquiátrica. Essa lei, ela trata sobre as formas de internação que nós temos. E como eu falei, é a única lei que trata sobre isso, com exceção do Código Penal, quando fala de medidas de segurança. Então é ela, a lei que existe sobre o assunto. E segundo essa lei, nós temos 3 modalidades de internação. A voluntária, a involuntária e a compulsória. Existe um grande mito em torno da internação compulsória e minha tarefa hoje vai ser desconstruir esse mito para vocês. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Bom, primeira finalidade que a gente tem com essa lei: reinserção social do paciente em seu meio. Não vamos tirar a pessoa do seu meio, mas vamos resgatar a autonomia para que ela possa viver dentro da sua comunidade, com dignidade, com autonomia, que às vezes a condição de doença psiquiátrica retira da própria pessoa, restringindo o mínimo possível de direitos que essa pessoa tem. A pessoa deve ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis. Saúde. E preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. A internação, portanto, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E aí eu vou falar com vocês sobre cada uma dessas modalidades aqui. Bom, independentemente da modalidade que a gente estiver falando, a condição imprescindível para que você tenha uma internação por questão psiquiátrica é laudo médico circunstanciado que ateste os motivos do porquê a pessoa precisa ser internada. A gente tem, como eu falei, um preconceito muito grande no que diz respeito à saúde mental e também a gente tem um preconceito muito grande em relação a várias questões que a gente entende que precisa ser afastado da sociedade e por conta disso a gente se vale dos manicômios ou o que existe parecido com isso hoje. O cara que causa transtorno, o cara que é usuário de entorpecente, a pessoa que está um pouco fora da caixinha, querem colocar afastados. E a gente esquece que quando a gente está falando de uma doença mental, a gente está falando de uma doença como qualquer outra coisa. Então, quando eu tenho um problema no joelho, quem é que vai dizer se eu preciso ou não ficar internado? É só o médico? Não, mas eu tô com um problema no joelho, quando eu ando faz um estralo, eu acho que eu preciso internar. Não existe isso. É a mesma coisa o coração. Quem vai dizer que você vai ser internado para tratar do coração? É o médico, porque precisa fazer uma cirurgia. Por que as pessoas acham que quando vai fazer uma internação psiquiátrica, o pai pode fazer para o filho, eu posso fazer para a pessoa que está na Cracolândia e por aí vai? Que poderes magnânimos eu tenho que eu posso dizer quando a pessoa precisa ou não daquilo? Por que existe isso? Porque a pessoa confunde. Ela, na verdade, se vale de um instrumento de saúde para fazer o que não é saúde. Ela se vale de um instrumento de saúde para afastar o indesejado de perto. Para colocar o afastado da sociedade. Ele utiliza para tudo. Pode ser para segurança pública, pode ser para limpeza e higienismo social. Agora, para a saúde, não é. Porque se a gente está falando de saúde, assim como qualquer outra dessas intervenções que eu falei para vocês, você precisa de um médico atestando que a internação é necessária para aquele caso em concreto. Qualquer internação que for. Pode ser a voluntária, a involuntária ou a compulsória. Eu não posso virar e falar assim, não, mas eu quero ser internado. Não existe isso. Imagina se as pessoas resolvem, de repente, virar para o poder público e falar, olha, eu quero uma vaga porque eu quero ser internado voluntariamente. Mas por quê? Porque eu quero. Não, mas o médico não tem avaliação, o médico falou que você não precisa. Não, mas eu quero. Sabe como se chama isso? Política habitacional. Eu estou na rua, não tenho onde morar, eu quero ser internado. Se você pensar no absurdo, chega a esse ponto.
né? Não existe isso, não existe como você manter num ambiente de saúde alguém que não precisa daquela intervenção. Então é por isso que a primeira coisa que vocês precisam saber é laudo médico circunstanciado em qualquer uma coisa. E quem é que pode determinar se alguém vai ou não ser internado? Duas autoridades diferentes. Nas situações voluntária e involuntária, é o médico psiquiatra. Então, além de ele atestar que precisa da internação, ele vai determinar a internação. A única exceção é a internação compulsória, porque aí quem vai determinar é o juiz. Mas, de novo, todas as modalidades precisam de laudo médico prévio, dizendo que é necessária a internação. Mas sem prescindir do prévio laudo médico circunstanciado para cada motivo. Eu não entendi. Isso, sem esquecer que a gente precisa do laudo médico. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A internação voluntária, como eu falei, é aquela que o indivíduo busca a internação por conta própria. A aplicabilidade dela é bem limitada, se vocês pensarem. Porque se nós temos os CAPs bem funcionando e a pessoa está tendo o atendimento adequado, ela não precisa daquilo. Mas às vezes você pode ter uma situação em que os próprios agentes do CAPS, quando eu falo agentes, estou falando todos os profissionais de forma genérica, tá? Entendem que a situação está tão complicada que seria recomendável passar um tempo numa internação para desintoxicação, por exemplo. Pode ser que isso exista. O que me parece um pouco estranho, porque pelo que a lei antimanicomial coloca, a internação ela só pode ser utilizada naquele momento e pelo tempo necessário para para sanar a eventual questão que for colocada. Então, normalmente se utiliza da internação para questões de surto. Então, vamos supor que alguém, por qualquer questão, esteja em surto. Essa pessoa vai ser encaminhada para alguma unidade de saúde, muito provavelmente através do SAMU, que vai ser chamado para pegar a pessoa, e ela vai permanecer sob os cuidados médicos durante o período em que o surto durar. O surto passou, a pessoa segue a vida normal. Você precisa da retaguarda para te cuidar daquele momento em que você apresenta um risco a si mesmo. E pelo que dizem, surtos não costumam durar mais do que 2 dias. Tá? Quando muito, dura 2 dias. Quando a gente fala de internação voluntária, portanto, a gente não está falando de uma situação de surto. A gente não está falando de uma situação onde a intervenção médica se faz necessária de forma imediata para poder resguardar sua saúde. O exemplo que eu dei para vocês é um exemplo de desintoxicação. Mas será que precisaria mesmo dessa internação? A pessoa não poderia fazer isso em liberdade, né, de forma ambulatorial? Você precisa interná-la no local? A gente tem os CAPs que têm leitos, que tem acompanhamento 24 horas. Por que a necessidade de mantê-la num local específico, um local onde ela não vai sair de lá? Sendo que é até mesmo falacioso dizer que ela não vai sair de lá, porque como é voluntária, ele precisa assinar um termo dizendo que ele concorda com o que está sendo feito. E quem é que pode dizer quando ele sai? 2 pessoas. Ou o médico, porque é ele que atestou que ele precisa estar lá. Então veja, a gente precisa de um somatório de questões para a internação voluntária se dar. Primeiro, um laudo dizendo que ele precisa ser internado. Segundo, o médico dizendo que ele precisa ser internado. Nesse relatório não basta você apontar que seria positivo para ele. Tem que determinar ainda que ele seja internado. Ele tem que assinar e dizer que ele concorda com isso. Só que quem é que desinterna ele? Primeiro o médico, como eu falei, porque ele só vai permitir que alguém fique ali dentro se tiver em condições de necessidade de saúde. Mas em segundo lugar, ele mesmo. Ele pode sair a qualquer momento, é voluntário. Então se ele pode entrar e sair a qualquer momento, qual que é a diferença disso para o CAPS? Se o CAPS 3 tem leito, ele pode ficar lá e tudo mais.
Então não me parece que essa seja realmente uma das hipóteses em que a gente deveria pensar em internação voluntária. O que me parece é que há uma deficiência nesse caso nas formas ambulatoriais de tratamento e que a pessoa está se valendo disso por conta de uma ineficiência do Estado. Então ele fala, olha, isso aqui não está funcionando, então eu vou procurar internação voluntária. Mas enfim, o importante é vocês saberem isso. Precisa do lado e precisa da manifestação de vontade. Ele ou o médico que vão determinar quando que termina essa internação. Muito bem. A internação involuntária é aquela que é determinado a pedido de terceiro. Tá? E é aí que muitas pessoas fazem confusão com a internação compulsória. A internação que é feita sem a vontade do indivíduo é a internação involuntária. É essa que normalmente é a que acontece quando a gente vê na TV e não a compulsória. Então a lei fala isso. A lei fala que internação involuntária é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Vocês estão lendo aí que é contra a vontade do usuário? Não estão lendo isso. Está dizendo que é sem consentimento, não está dizendo que é contra o consentimento. E é aí que muitas pessoas também se equivocam. Eu não posso sair pegando uma pessoa na rua e enfiando ela dentro de uma ambulância. Lembra, a gente está falando sobre a lógica da reforma psiquiátrica, antimanicomial. As pessoas que idealizaram essa lei não queriam botar as pessoas dentro de estabelecimentos manicomiais. Então a pessoa, quando faz a internação involuntária, ela não faz contra a vontade dela, mas sem o consentimento. O que é muito razoável, porque às vezes a pessoa precisa ser internada por conta de uma questão de saúde, mas ela não consegue se manifestar. Vamos supor um caso que não tem nada a ver com saúde mental. A pessoa se envolveu num acidente de trânsito e por conta disso ela apagou. Você vai perguntar para ela se ela quer ser internada? Você vai socorrê-la. Você vai enfiar ela dentro de uma ambulância, vai correr para o hospital, vai entubar, se tiver em coma, você vai lá e vai dar o tratamento adequado. A pessoa teve um ataque cardíaco aqui na tua frente. Você vai perguntar para ela se ela quer ser internada? Ah, mas a autonomia do paciente... É a mesma coisa. Não existe diferença nenhuma entre tratamento psiquiátrico para tratamento de qualquer outra questão de saúde. É isso que eu quero tirar da cabeça de vocês. Se eventualmente a pessoa tiver tendo uma overdose na tua frente, tá lá tendo convulsão, ou a pessoa está em surto psiquiátrico, você não vai perguntar para ela se ela quer ser internada. Você vai agir. Então, essas são as hipóteses em que você age sem o consentimento. Você não está indo contra o consentimento, você está indo sem. Por quê? Porque a primeira é a pessoa que assina. A segunda ele não tem como assinar. Ele não está consciente, mas alguém vai lá e pede. Pode ser um familiar que está acompanhando, pode ser o próprio enfermeiro, pode ser o socorrista, pode ser o médico, quem quer que seja. Então, internação involuntária é aquela que se dá a pedido de terceiro sem a possibilidade de consentimento do paciente. E por fim, a gente tem a internação compulsória, que é tida pela lei como aquela determinada pela justiça. O que é isso? Como eu falei para vocês, nós só temos duas leis que falam sobre internação em todo o ordenamento jurídico. Essa, que não fala sobre internação compulsória minuciosamente, inclusive remetendo aí a outra situação, e o Código Penal. Então o Código Penal é a única previsão legal que nós temos no nosso ordenamento que fala sobre internação. E ela é a internação compulsória, porque é a internação ordenada pela justiça. Então, é daí que a gente conclui, e existe inclusive tese institucional da Defensoria nesse sentido, existe inclusive alguns pensadores como, por exemplo, Haroldo Caetano, que é um juiz muito bacana de Goiás, Paulo Jacobina, parecer do MPF, dizendo que a única modalidade de internação compulsória que nós temos é a medida de segurança. Tá? O que faz com que todas as disposições do Código Penal que estejam em colidência, estejam em conflito com o que a lei antimanicomial fala, foram revogadas. Contra disso a gente fala que essa lei ela derrogou o Código Penal no que diz respeito às medidas socioeducativas. Só vai se manter aquilo que for compatível com essa lei, que é posterior e específica. Daí que, portanto, nós só podemos admitir a aplicação de medida de segurança
em processos penais no caso de necessidade dessa internação atestada por médico. Não pode um juiz determinar a internação compulsória de alguém ou aplicação de uma medida de segurança de internação sem que tenha médico dizendo por laudo que é obrigatória, que é necessária a internação por uma questão de saúde. Não faz mais sentido aquela previsão que trazia tempo mínimo de permanência dentro da medida de segurança de internação. Porque, afinal das contas, se é uma questão relacionada à saúde e é só o médico que diz quando que tem que ficar e quando tem que sair, esse prazo mínimo aí de permanência, ele é tudo, menos saúde. Ele é punitivo, ele é defesa social, mas não é saúde. Também não compete ao juiz dizer quanto tempo que ele vai ficar lá dentro. Porque é o médico que vai analisar. Mesma coisa, uma doença de coração, vou lá fazer cirurgia. Imagina se o médico tivesse que me manter. Eu fiz o ataque cardíaco, eu tenho que ficar na cama ali. Mas por que eu não posso sair? Não, porque o juiz não autorizou. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver. Então por isso que o médico tem que dizer quando vai sair e quando que vai ficar. E outra coisa, como eu falei para vocês, a questão de saúde, a internação é uma questão de saúde, então ela tem que durar pelo prazo necessário. No mais das vezes, você só vai precisar da internação quando a pessoa está em surto. E como eu falei para vocês, um surto não costuma durar mais do que 2 dias. Então, ao fim e ao cabo, tudo que fala sobre medida de segurança cai por terra. Porque se a pessoa estava em surto naquele momento, no dia do julgamento, ele já não deve estar mais em surto. Né? E digo mais, se a pessoa cometeu o que ela cometeu, infringiu a lei por conta de uma questão psiquiátrica, se foi analisado o caso e o CAP já constatou que se tomar a medicação A, B e C ele está em ordem, de saúde nós não estamos falando. Então, existem alguns discursos que precisam ser desvelados quando a gente trata sobre medida de segurança. Mais uma vez, a utilização pelos juristas de um saber que não é jurídico para justificar o porquê que se está segregando determinadas pessoas, o porquê que se está mantendo determinadas pessoas fora do convívio social. Se nós realmente estamos falando de saúde, nada dessas limitações pode ser aplicado. E muito pelo contrário, né? Olha como tem gente que é maldosa na interpretação. Justamente porque estamos falando de saúde, tem gente que na hora da aplicação de medida de segurança tenta dar tratamento mais gravoso ao doente mental do que aquela pessoa que não tem essa condição. Por exemplo, dizendo que já que a medida de segurança não é pena, então não há que se falar em prescrição. Não há que se falar em prazo máximo de 30 anos de permanência. E por aí vai. Então, nesse momento, para essas pessoas mal intencionadas, vale a pena dizer que não é pena, é uma medida em benefício dele. Que nem falavam dos adolescentes. Ah, mas isso aqui não é uma pena, isso aqui é aplicado em benefício dele. A gente está internando ele na unidade de internação, mas isso é bom para ele. Só esqueceu de perguntar se ele queria, né? Então, é uma luta árdua. Obviamente, os tribunais não compram o que a gente defende. Mas tem tanta coisa que está clara que os tribunais não cumprem, como, por exemplo, o direito da criança de visitar a mãe no presídio. Né? E o que a gente tem é exatamente isso. A internação compulsória é aquela determinada pela justiça, portanto, é apenas a medida de segurança. E a medida de segurança tem que estar atrelada, portanto, a tudo que é tido aqui. Se tem que ser atrelado aqui, e nós estamos falando da ótica de alguém que é doente mental ou tem transtornos mentais no momento em que praticou aquilo, nós não podemos analisar a culpabilidade. Não tem culpabilidade. O próprio Código Penal afasta. Então, o próprio Código Penal fala que você tem que absolver a pessoa. Só que aí se aplica a medida de segurança. Mas a medida de segurança, portanto, deveria ser adequada à saúde e não à segurança da sociedade. Né? Se você for ver a origem da medida de segurança, aí vocês perguntam mais para um professor de penal que sabe muito melhor do que eu. A origem da medida de segurança ela remonta também ao início do século passado, final do século retrasado, na tentativa de você afastar essas pessoas que causavam transtornos e que você não conseguia, de certa forma, prendê-las por conta do direito penal ou por conta da racionalização dogmática da culpabilidade, por aí vai. Então, aí vira e fala, mas e como funcionam as internações que são feitas? Quando vai lá a viatura e pega o pessoal na Cracolândia e leva pro hospital e deixa ele internado lá.
ela é ilegal. Não tem respaldo jurídico. Ela não é nem voluntária, nem involuntária, porque ela não foi praticada com o dissenso. Ela foi praticada contra a vontade do fulano. E ela também não foi praticada por ordem judicial. E ainda que você tenha uma ordem judicial que autorize a internação deles, ela é ilegal na medida em que a pessoa não praticou nenhum ato ilícito e por conta disso não pode ser aplicada medida de segurança por conta dessa taxatividade. Mesma coisa quando você pega aí alguns casos como, por exemplo, internação compulsória que fazem de adolescentes que já deu o tempo de internação na Fundação Casa, ou já completou 18 anos, e eles ainda querem dar um jeito de deixar mais tempo lá sob custódia. Como o caso aí, por exemplo, famoso aí, né? Inventaram um negócio só para ele. Inventaram, não existia. Eles inventaram um bagulho chamado Unidade Experimental de Saúde, olha o nome, né? Experimental de Saúde, só por caso dele, porque não queriam colocá-lo em liberdade. E aí, como que fizeram isso? Assim que ele estava para completar a maioridade, o Ministério Público entrou com uma ação de interdição, dizendo que ele não tinha capacidade, coisa e tal, conseguiram interditá-lo, e uma vez interditado, o Ministério Público, como seu curador, foi lá e pediu a internação dele, porque é bom para ele. Ótimo curador especial, hein? Assim, muito interessante é a questão a respeito da possibilidade ou não dos pais internarem involuntariamente os seus filhos, né, crianças e adolescentes. Por quê? Porque, se crianças e adolescentes são incapazes, poderiam eles se opor à vontade dos pais de querer interná-los? E a resposta, pelo menos que a doutrina tem encontrado, é que depende. Por quê? No Código Civil, a gente tem a questão dos marcos etários de 16 e 18 anos, correto? Então, de 16 a 18 anos, a pessoa é relativamente incapaz. Até os 16 anos, ela é tida como absolutamente incapaz. Tá? Isso é o que a lei civilista fala. O Código Civil não manja nada de infância e juventude. O Código Civil manja de patrimônio. É para isso que serve o Código Civil e o Código de Processo Civil. Agora também sobre relações familiares, mas a relação familiar sempre esteve estruturada no patrimônio, né? E aí, quando o Código Civil continua usando termos como menor, por exemplo, menor de idade, falando sobre capacidade, não houve uma oxigenação a respeito da doutrina da proteção integral. A doutrina da proteção integral, o ECA, a Convenção dos Direitos da Criança, toda essa normativa que a gente tem aí, a Constituição, falam sobre ser a criança e o adolescente sujeito de direitos. Desde que nascem. Fala que eles têm direito à participação, à oitiva, a influírem nos atos decisórios que digam respeito à sua vida. Diz que a gente tem que observar os direitos da criança e do adolescente, não mais o seu interesse. O que é o interesse? O interesse é o que eu achar que é. Tem que analisar o direito, análise do caso em concreto. Quando a gente tem um adolescente acusado de ato infracional, ele é o réu. E ele não é representado por ninguém. É que nem no processo criminal. O Ministério Público move a representação contra o Caio. Não é o Caio representado por sua mãe. Não tem curador especial para ele. Então ele acaba sendo, de fato, uma pessoa, se não plena na capacidade de decidir, alguém que deve ser muito observado. Obviamente a gente ainda vai continuar analisando a situação de estar ele em condição especial de pessoa em desenvolvimento, mas no que for possível você tem que sempre primar pelo que ele, na sua autonomia, diga. Essas provas orais da vida e fala o seguinte: legal, gostei da forma como você pensa, acho que faz sentido o que você me diz. Então quer dizer que se tiver uma criança de 6 anos na rua, em situação de rua,
e passa aí o consultório na rua, coisa e tal, ou passa, por exemplo, os agentes do município, o conselho tutelar, por exemplo, passa o conselho tutelar. E aí vira e fala, por que você está na rua? E ele fala, porque eu quero. Não, vamos pro acolhimento. Não, eu quero ficar na rua. O conselheiro faz um joinha e deixa ele na rua ou leva ele embora? Eu quero saber no mundo ideal, não quero nem saber o que é o prático. Eu quero saber no mundo ideal. O conselho tutelar vai dar o joinha e respeitar a autonomia da criança ou tem que levar ele? Pergunta do examinador na fase oral. E o que ele gostaria de ouvir é o seguinte, que a questão da autonomia prevista pelo Código Civil não tem compatibilidade com o ECA. O ECA tem que respeitar sim a autonomia de crianças e adolescentes, inclusive sua manifestação, participação, oitiva e tudo mais. Oitiva, participação, tudo isso não são só princípios processuais, são materiais efetivamente. Mas existe o que eles chamam aqui, e eu peguei aqui da doutrina de Nelson Rosenwald, o que ele chama de autonomia progressiva. Tá? O que ele compreende por isso? Que a maturidade vem sendo alcançada ao longo do tempo e que você tem que fazer uma análise do caso em concreto em relação àquela pessoa, se ela tem ou não tem condições de se manifestar. Bom, isso gera arbitrariedades? Claro, quem é que vai determinar se a pessoa tem ou não maturidade? É a mesma questão de você voltar ao critério biopsicológico na hora de fazer a análise da maioridade. Poxa, você vai deixar para o analista do caso em concreto dizer se ele tem maturidade ou não? Bom, nós não temos, de fato, critérios objetivos que permitam, de uma forma menos grosseira, dizer se a pessoa tem ou não. Mas, pelo menos, essa é uma forma que a gente tem de poder dizer que a análise do caso em concreto vai ter que ser possibilitado ao adolescente ou à criança dizer se vai querer ou não participar disso. Por exemplo, o ECA diz que o adolescente sempre vai se manifestar nos processos, nos atos decisórios que digam respeito a ele, direito de opinar. E a criança sempre que possível. Ainda que outras normas digam que a criança sempre tem que se manifestar também, como por exemplo a CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos. Não coloca limitação do sempre que possível. Se tanto faz se a criança tem 3 anos, você vai botar a criança para falar lá. Se ela não falar nada que você possa usar, você não vai usar nada. Se ela falar alguma coisinha ali e você acha que isso pode ser útil, você pode usar isso na sua decisão. Tem uma criança de 3 anos, você percebe que a criança de 3 anos é super apegada à mãe. Você não vai considerar isso na decisão? É algo que tem que ser analisado, ainda que o peso de cada manifestação seja dado pelo julgador. A valoração das provas é uma atividade judiciária, mas limitar logo de cara não parece correto. Então, no caso em concreto, você vai respeitar a vontade do adolescente. Então, a mãe quer internar involuntariamente o adolescente, partindo do pressuposto que ele é absolutamente incapaz, trata-se do adolescente de 14 anos que faz uso de entorpecentes. Me parece extremamente violador de direitos botar esse moleque contra a vontade dele numa unidade, numa instituição onde ele vai ficar trancafiado lá por conta de questão de drogas. Pouco tempo depois que eu entrei na defensoria, eu tive que lidar com um caso onde a rede de defesa da criança e do adolescente estava absolutamente contrário à adolescente. Tratava-se de uma menina trans de 13 anos de idade. Essa menina trans, pelo que consta, era filha de um pai que era membro daquela facção nazista Carecas do ABC e de uma mãe extremamente religiosa. Esse pai nunca admitiu que o filho dele fosse reconhecido como filho e desceu a porrada nela, destruiu e ainda expulsou de casa. 13 anos de idade. Marginalizado, sem saber muito bem como agir, foi ganhar seu dinheiro se prostituindo. Pouco tempo depois, já estava usando tudo quanto é tipo de droga, porque morando na rua, se prostituindo, só com muita droga mesmo para você aguentar o tranco. E o conselho tutelar pedindo a internação compulsória dessa transexual, dizendo que ela não tinha limites, que ela não sabia se comportar, que ela causou um monte de transtornos na família, que ela não colabora, que ela não aceita limites.
E com 14 anos de idade, essa menina trans foi internada contra sua vontade, por decisão judicial, inclusive ratificando, num hospital psiquiátrico para homens. Ela saiu de lá depois de 6 meses. Sabe por quê? Porque ela começou a praticar atos sexuais com todos os meninos que estavam lá. E a partir do momento que se transformou em um escândalo, que ela fazia boquete para todo mundo, aí decidiram chutá-la de lá. Então não é nem que ela saiu de lá com alta médica. Chutaram ela. Ou seja, a pessoa ela é tão indesejada para a sociedade que ninguém quer ficar com ela. Aí a defensoria começou a atuar no caso, quando ela já tinha saído de lá. Já tinha 15, 16 anos, sei lá. Mas era uma menina arisca. Não confiava em ninguém. Em nenhum órgão da rede. A gente conseguiu que ela tivesse vaga em acolhimento institucional da rede. Porque nem isso queriam dar. Estavam dizendo que ela era problemática, que ela não aderia à medida protetiva, por isso que não era para dar vaga para ela. Conseguimos garantir a vaga. Ela usava de forma intermitente o serviço. Ficava 3 dias, se recuperava, tomava banho, recuperava a força, depois vazava de novo e ia viver a vida na rua, prostituindo-se, talvez até praticando pequenos furtos, vai saber. Passava uma semana, voltava, toda destruída, passava 3 dias, se recuperava e vazava. Esse era o fluxo dela. E quase na beira dos 18 anos, a defensora conseguiu, de certa forma, manter um vínculo com ela. Então, toda vez que ela ia para o acolhimento, ia lá eu e as agentes do CAN, a gente conversava com ela, perguntava se precisava de alguma coisa e tal. Tentávamos dar o apoio, tentávamos ganhar confiança. Mas sempre nessa situação, porque a crença já não tem nenhuma, família nunca teve. Desde os 13 anos de idade na rua e largada. Imagina a formação psicológica que essa pessoa teve. Fez 18 anos. No momento em que fez 18 anos, acabou a rede de proteção da criança e adolescente. A pouca coisa que ainda dava apoio para ela. Não tem mais acolhimento institucional, o defensor da infância não atua mais no caso dela, os órgãos que eventualmente praticavam alguma ajuda não existem mais, nem sei mais o que acontece com essa menina. Então é só para mostrar para vocês como às vezes a internação ela é aplicada contra adolescentes e pode causar um mal absurdo. É o que eu falei para vocês na primeira aula, né? De boas intenções o inferno está cheio. Contra o amor não existem limites, mas felizmente para a lei sim, e é por isso que a lei existe. Então é por isso, ainda que de uma forma arbitrária, como por exemplo o Rosenwald tenta colocar, a gente encontra um respaldo doutrinário para dizer o porquê que em alguns casos a gente vai respeitar a vontade de adolescentes, talvez até mesmo de crianças, em outros não. Depende da maturidade. Então é por isso, portanto, que talvez no caso de uso de entorpecentes, o menino tem 14, 15 anos, se não quiser ser internado, vai fazer o quê? Vai sair de lá revoltado, puto da vida com a família, vai voltar para usar droga, é capaz até que entre no tráfico mesmo. Essa menina, por exemplo, que eu trouxe para vocês. Por outro lado, pode ser que tenha casos, criança de 8, 7 anos, separação, divórcio da família, questão de guarda, quem vai ficar com a guarda? É importante que a criança se manifeste. Então a manifestação de vontade dela pode ser importante. Ainda que a mãe queira ficar com ela e o pai não tenha guarda, portanto a mãe é representante legal dele, então em tese ele deveria ser tão apenas prestar obediência ao que a mãe fala, de repente ele pode falar, não, eu quero ficar com meu pai, com a minha mãe é ruim, meu padrasto me bate, coisa e tal. Então a importância de se prestar atenção e se acatar também o que eles falam é importante. Entra questões de alienação parental também, muitas vezes. Sim. Última coisa que eu quero falar hoje, contra a reforma psiquiátrica. Esse é o nome que eu dei para o movimento que a gente está vivendo nesse exato momento, tá? Por que eu chamo assim? Porque a gente está tendo efetivamente um movimento político, econômico, de agentes de saúde, que estão aproveitando dessa situação para regredir determinados avanços que nós tivemos nas últimas décadas e causar tanto impactos na saúde quanto legislativos muito significativos. E é por isso, inclusive, que eu falei que eu acho que o Frassetto não colocou as normativas que tinha por medo de modificação das situações. Então eu coloco assim que desde 2017 esse movimento se apresenta. A gente tem até algumas normativas de 2015 que se apresentam já, mas desde 2017 de forma mais grave mesmo,
alterações que têm gerado impactos. Então, o material vai ficar disponível para vocês, tá? Eu vou passar meio passante, ainda tem uns 10, 8 minutos para falar, vou falar o que dá para falar, o resto vocês veem em casa. Mas, por exemplo, a portaria número 32 de 2017 trouxe a previsão de se investir na expansão dos leitos, ainda que apenas em hospitais gerais, fortalecendo a parceria intersetorial com relação às comunidades terapêuticas. Então, você vê, a reforma de manicomial está tentando tirar as pessoas de instituição total. Há a previsão de leitos, tanto no CAPS quanto nos hospitais gerais, mas a ideia é sempre restringir e limitar o máximo possível. Aqui não houve ainda uma intervenção clara dizendo vamos retomar os hospitais psiquiátricos, mas já houve uma intervenção do Ministro da Saúde dizendo os hospitais psiquiátricos são importantes às vezes, como última medida. E o pessoal da luta antimanicomial assim falava, não, nunca hospitais psiquiátricos. Se for o caso, em hospitais gerais, como qualquer outro tipo de doença. Aqui pretende-se aumentar os números de leitos em hospitais gerais, portanto priorizando-se o tratamento em situação de internação e não em situação ambulatorial. Quanto à questão dos usuários de entorpecentes, né? Ainda que não tenha sido retirada a expressão redução de danos, foi acrescentada a técnica da abstinência, que já é tida por muitos profissionais como violadora de direitos, na medida em que a pessoa em abstinência ela sofre muito. E não é uma sofrência de privação, mas ela é física. A pessoa, quando ela fica dessa forma, ela chega a se coçar, arranca a pele, os nervos ficam à flor da pele, ela bate a cabeça. Trouxe ainda a questão das comunidades terapêuticas. Isso é muito importante para a Defensoria. Comunidades terapêuticas não eram previstas na RAPS como sendo um equipamento da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. As comunidades terapêuticas eram instituições privadas que de forma... O SUS permite, né, a atuação privada complementar. Então, que de forma complementar ofereciam a possibilidade de internação voluntária ou involuntária. Só que, curiosamente, essas instituições sempre eram, ou quase sempre eram, dotadas de fins religiosos, então muito atreladas principalmente à igreja evangélica, e localizada em locais distantes, interiorzões, onde é difícil chegar e onde sequer tem defensoria. Muitas foram as denúncias que Ministério Público e Defensoria receberam sobre maus tratos praticados em comunidades terapêuticas. Isso antes de 2017, tá? Tô falando de antes. Maus tratos, tortura, internações contra a vontade e sem determinação judicial, internações sem acompanhamento do Ministério Público. As internações involuntárias devem ser imediatamente comunicadas ao Ministério Público. Isso é algo que eu não comentei, eu estou comentando agora. E essas internações eram feitas sem que o Ministério Público soubesse. Há alguns anos atrás, acho que faz uns 3 anos, houve uma atuação muito interessante entre o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, junto com o Ministério Público, para irem em alguma dessas comunidades terapêuticas que foram acusadas de terem esse tipo de prática, para fazer inspeção. Uma vez que se trata de órgão de saúde, é obrigatório que sejam fiscalizados. E foram fazer inspeção. E eu ouvi dos coordenadores do Núcleo de Direitos Humanos dizendo que, principalmente quando eles iam sem os promotores, mas também aconteceu quando os promotores foram, chegaram na comunidade terapêutica e foram impedidos por seguranças de entrar. Não puderam entrar. Teve inclusive uma situação em que o defensor, o segurança estava assim, o defensor saiu correndo e passou por baixo das pernas do segurança para constatar as situações que estavam. Por que será que ele deixou entrar? E constatou-se muitas irregularidades. Muitos foram denunciados, apareceu na televisão inclusive, teve algumas que foram fechadas, mas a questão da religião também é muito forte, porque há uma venda de que os charlatões são os psicólogos, os charlatões são os psiquiatras. A verdade é a questão da falta de Jesus no seu coração. Por isso que você é ansioso, você é depressivo, por isso que você tem uma vozinha que fala para você se matar. E aí o que acontece foi que várias dessas comunidades terapêuticas que são ligadas à religião
por serem ligadas ao partido, ao PSL e alguns outros que hoje são maioria, acabam vindo com força, acabam fazendo lobby para que a comunidade terapêutica seja legitimada como órgão da RAPS, para que eles passem a ser, então, tidos como, ou receber verba pública, ser reconhecidos e tudo mais, e a partir de então desde 2017, estão reconhecidos aí como possibilidades de internação também. Tem dois lados isso, um negativo e um positivo. Negativo é mais ou menos isso que eu já falei para vocês, né? Locais distantes, fiscalização baixa e tudo mais. O lado positivo, uma vez que você introduz na RAPS, você traz para visibilidade. E tornando visível, a chance de acontecer coisas bizarras como aconteciam diminui, porque chama-se atenção para a fiscalização. Se está legalizado, se está ali firmado convênio com o ONG e tudo mais, você sabe que ele existe, as visitas regulares pelo Ministério Público vão acontecer. Fiscalização por defensoria e por aí vai. Então, por um lado, você trouxe um monte de gente aí desqualificada para fazer um certo trabalho, mas por outro, aumenta o nível de fiscalização. Então, também tem um viés positivo disso daí. Tá. Outra coisa que veio aí também teve uma nota técnica que falou sobre a questão de laborterapia. Não, laborterapia é terapia pelo trabalho. Tem um que falava sobre a questão de tratamento de choque. Essa nota técnica número 4 do Ministério da Saúde falou um pouco sobre tratamento de choque, falou eletroconvulsoterapia e tudo mais. Falou sobre expansão das comunidades terapêuticas, falou sobre tratamento com abstinência dos usuários de entorpecentes. Essa nota foi tão criticada que, como tudo que acontece nesse governo do Bolsonaro, né, é uma coisa, não, era fake news, olha a cobra, é mentira, né? Mesma coisa. Então, essa nota aqui foi editada no dia 4 de fevereiro de 2019. A crítica foi tão grande que logo depois ela foi revogada, dizendo-se que foi aprovada assodadamente contra a autorização do Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Política de Drogas, o CONAD, é um órgão muito importante. Ele é previsto, inclusive, na Lei de Drogas, como sendo um dos órgãos responsáveis pela elaboração de resoluções, normativas infraconstitucionais a respeito do assunto. E em 2015 e em 2018, eles tiveram algumas resoluções meio complicadas, dentre elas falando sobre a questão de abstinência e outras questões que eu vou deixar vocês lerem por conta própria. Mas o impacto mais importante que a gente tem recente é o decreto 9.926, na verdade antes desse decreto, a gente teve recentemente a extinção do CONAD por parte do governo do executivo, né? Houve um decreto extinguindo diversos conselhos, dentre eles o CONAD, e que por ser um conselho extremamente importante, inclusive com previsão legal, logo depois esse voltou atrás, né? O governo Bolsonaro voltou atrás na extinção de alguns conselhos, dentre eles o CONAD, e aí em 22 de julho de 2019 entrou em vigor esse decreto aí, que ele disciplina o CONAD, trazendo em relação ao decreto de 2005 até algumas vantagens, porque ele especifica melhor algumas questões, mas trazendo alguns prejuízos muito grandes, dentre eles a extinção de alguns assentos próprios da sociedade civil, como por exemplo desses órgãos que você vê aí, da OAB, Conselho Federal de Medicina, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Conselho Federal de Educação, a UNE e a Sociedade Brasileira, não sei o que científica, Progresso Científico, alguma coisa assim. Então o que a gente está tendo aí, já falei para vocês na aula passada, é um sucateamento do SUS em todas as esferas, seja na parte de saúde mental, seja na parte de drogas, seja na parte de criança, adolescente, seja na parte do corte da fonte de custeio. A gente vai sofrer pra caramba daqui a algum tempo, viu? 2 anos, quase 10 bilhões a menos, né? Imagina quanto que não vai ser daqui a pouco. Então é isso, gente. Tentei passar para vocês aí de forma resumida o que eu tenho. Como eu falei para vocês, os slides vão ficar com vocês,
tá? Então dá uma lida porque tá muito bem explicadinho ali. Esse trabalho que eu tive de fazer a explicação da contra-reforma psiquiátrica, porra, um bagulho que eu tive bastante carinho, porque não existe em nenhum lugar, não encontrei isso em nenhum lugar. Mesmo a literatura mais recente, né, Leporé, adoro esse livro aqui, mas eles não falam sobre esse ponto específico. Então, eu mesmo, por exemplo, antes de preparar a aula, eu tive que mudar muita coisa, porque eu tinha feito isso de uma forma bem consistente no começo do ano. Pô, do começo do ano pra hoje, mudou uma porrada de coisa. Então, além de fato, o Bolsonaro tá fazendo a gente trabalhar mais. Olha só que legal, só não tá tendo contrapartida. Gente, muito obrigado, até mais.